Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por fazer parte do grupo de pessoas que todos os dias separam um tempo para estudar a lição junto conosco. Hoje é segunda-feira, dia 26 de outubro, e estudaremos a segunda parte do tema que iniciamos ontem, Revelando o Pai. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e ativa o sininho aí também no canal para que você receba as notificações quando a gente postar um vídeo aqui no canal. Não se esqueça, todo dia tem vídeo novo, até porque a lição da Escola Sabatina é diária e o estudo aqui no canal é diário. E nós queremos você todos os dias junto com a gente. João capítulo 1 começa mostrando algo realmente fantástico a respeito de Jesus. Quando olhamos para os quatro evangelhos, nós percebemos uma diferença em cada um deles. Existem semelhanças, mas existem também diferenças, até porque cada um deles foi escrito para um público diferente e ao mesmo tempo com um propósito diferente. O Evangelho de Marcos é provavelmente o evangelho mais antigo que teria sido escrito. Ele foi escrito pelo jovem João Marcos, que era discípulo de Pedro, e baseado naquilo que ele ouviu dos ensinamentos de Pedro, do que Pedro havia vivenciado com Cristo, ele escreve o seu evangelho. Ele está escrevendo para um público romano, e os romanos não estão muito preocupados com ensinamentos, eles estão preocupados com expansão, em alcançar mais território, em conquistas. Por isso Jesus é apresentado como um grande conquistador. Ele o tempo todo está agindo, ele está vencendo as forças do mal, ele expulsa demônios, ele cura os enfermos, ele está sempre em ação, nada é difícil demais para ele. Mateus, por sua vez, escreveu para um público maioritariamente de judeus. Mateus ele vai escrever com o propósito de poder mostrar que Jesus Cristo é o Messias predito pelo Antigo Testamento. É tanto que uma das frases mais recorrentes do seu evangelho é "e como está escrito", ou "para que se cumprisse o que havia sido dito através dos profetas", e então ele faz citações do Antigo Testamento. O seu propósito, portanto, era mostrar que o que havia sido escrito no Antigo Testamento a respeito de Cristo estava se cumprindo. Lucas, por sua vez, vai escrever para um grupo de gentios, o grande grupo do Império Romano, que era um grupo composto por diversas nações, pessoas que queriam saber quem era Jesus e ao mesmo tempo que ele havia ensinado. Lucas faz uma pesquisa para poder tentar descobrir como é que havia sido a história de Jesus. E ele vai escrever baseado naquilo que ele pesquisou, das entrevistas que ele fez com pessoas. É tanto que Lucas é o evangelho que vai mostrar o Cristo que é humano. É o Cristo que é um de nós. É tanto que na genealogia que ele vai apresentar, ele vai levar Jesus Cristo até Adão, mostrando que Jesus não é apenas o Cristo dos judeus, mas é o Cristo de toda a humanidade. Ele veio para pagar o preço do pecado de todos. É tanto que Lucas é o evangelho que vai mostrar de forma mais clara, mais evidente, os ensinamentos de Jesus. Nenhum dos evangelhos conta tantas parábolas e ensinamentos de Jesus como o próprio Lucas. E então vem João, o último dos evangelhos a ser escrito. Foi escrito provavelmente ali por volta do ano 100 da nossa era. João já era um idoso apóstolo. Muitos ensinamentos equivocados estavam entrando dentro da igreja. Muitas pessoas questionavam a própria divindade de Cristo já naquela altura. Então João ele começa com o capítulo 1, ele já começa com a declaração mais fantástica de todos os tempos. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se tornou carne, e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele era a luz, e a luz veio para poder espantar as trevas. Nesse texto, João ele vai ligar Cristo Jesus a ninguém menos do que aquele que é a expressão verbal da vontade da Trindade Divina. Obviamente que existe uma ligação aqui muito grande entre João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1. Lá em Gênesis capítulo 1, quando você começa a ler as primeiras palavras narradas por Moisés, ele vai dizer: no princípio criou Deus o céu e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E então disse Deus: haja luz, e houve luz.
E assim por diante, ele vai mostrar Deus dizendo e as coisas aparecendo. O que João está dizendo no capítulo 1 é de que a segunda pessoa da Trindade Divina, que acabou se encarnando e se tornando o Cristo Jesus, aquele que veio para ser a luz dos homens, era ninguém menos do que aquele que havia dito todas as coisas na criação. Por isso ele vai dizer que através dele todas as coisas foram criadas, e sem ele nada do que foi criado poderia existir hoje em dia. João vai mostrar claramente que Jesus é Deus. Não apenas isso, ele mostra por que razão Cristo veio aqui à Terra. Ele veio porque as trevas haviam tomado conta da humanidade. A humanidade estava no seu momento mais escuro, mais tenebroso. Na introdução do livro das Nações, por exemplo, Ellen White vai mencionar que as trevas morais e espirituais haviam tomado conta de todos os povos ao redor do mundo. O paganismo havia distorcido completamente uma visão de um Deus criador do céu e da terra. As pessoas dentro do próprio povo escolhido de Deus tinham medo de Deus, porque a religião havia se tornado um fardo. Na hora mais escura, em que os próprios demônios eram vistos na fisionomia das pessoas, e por isso Jesus gastou tanto tempo exorcizando pessoas, expulsando demônios das pessoas quando ele esteve aqui à Terra. Era na hora mais escura em que ele veio para trazer luz à humanidade. Existem dois textos que vão aparecer no nosso guia de estudos hoje que merecem ser lidos. Um deles é do livro Educação, nas páginas 74 a 76, que mostram exatamente isso que eu estou mencionando, a razão pela qual Jesus veio à Terra. A luz apareceu quando as trevas do mundo eram mais intensas. Havia apenas uma esperança para a humanidade, a de que o conhecimento de Deus fosse restaurado no mundo. Cristo veio para restaurar esse conhecimento, veio para remover o falso ensino pelo qual os que pretendiam conhecer a Deus o haviam apresentado de maneira errada. Veio para manifestar a natureza de sua lei e revelar o seu caráter e a beleza da santidade. Os líderes religiosos dos dias de Jesus haviam distorcido a visão a respeito de Deus. Deus era tido como não um Deus amoroso, e por isso Jesus vem e tem a coragem de chamar o Pai, chamar Deus, o grande Criador do céu e da terra, ele o chama de Pai. O termo que Paulo vai usar para poder mencionar como Cristo chamava o Pai é Abba, que é o jeito que uma criança que está está aprendendo a dizer as primeiras palavras, ele se dirige àquele que é o seu pai. Seria um jeito que hoje em dia nós diríamos papai, papá. O jeito de uma criança inocente, quando vai balbuciar as primeiras palavras, ele fala, ele chama por aquele que é o seu progenitor. Ele vai ter a coragem de poder chamar o grande Deus Criador do céu e da terra de papai. Por quê? Porque ele quer mostrar que Deus é alguém que está próximo. Ele vem para poder mostrar que Deus não é apenas um Deus que colocou um monte de regras para a humanidade, não, mas um Deus que está dirigindo o seu povo, que ama o seu povo. O mais interessante, há um outro texto que vai aparecer aqui, da página 82 do livro Educação, que diz assim: a revelação de Deus para o reerguimento da humanidade. Essa foi a razão de cada uma das ações de Jesus durante a sua vida aqui na Terra. O propósito de cada uma das atitudes de Jesus era reerguer a humanidade, era fazer com que a humanidade voltasse a estar em plena comunhão com a divindade, em plena comunhão com Deus. E o que é mais interessante é que as pessoas dos dias de Jesus tiveram dificuldade de poder compreender isso. Até Filipe, como mencionamos na lição de sábado, que disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus vai dizer: ô Filipe, há quanto tempo estou com vocês e você ainda me pergunta, mostra o Pai. Quem me vê a mim vê o Pai. Eu vim para mostrar como é que o Pai é. Quer saber como é que o Pai é? Olha para mim. Jesus veio para poder mostrar que o Pai é alguém próximo, que é alguém que se importa. E no conhecimento de quem é o Pai, no conhecimento de quem é a divindade, de quem é Deus, esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que se empenham para poder salvar a humanidade, nós temos a possibilidade de poder compreender como nós também podemos ser salvos. Vamos orar agradecendo a Deus por isso. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus temos a possibilidade de podermos não apenas ser salvos, mas entender quem é Deus. Ajuda-nos a podermos viver de acordo com esse conhecimento. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?